Isso aconteceu quando eu tinha 12 anos. É idade suficiente para estar ciente dos meus arredores e ter uma boa sensação de perigo. Mas também, ainda por cima, é aquela idade que atraímos uma certa seleção de arrepios. Nós vivemos em um bairro decentemente movimentado. No entanto, estamos em um quarteirão sem saída, perto de uma floresta de preservação. E do outro lado da rua há um poço. E se você fosse passar pela floresta, você se encontraria em um pequeno parque comunitário. Na noite de sábado, iria rolar uma festa, sendo realizada no parque, e já que eu não estava fazendo nada, minha mãe sugeriu que eu fosse dar uma olhada. Ela não é o tipo de mãe que diz aos seus filhos para não saírem após o anoitecer. Ela sempre me deixava fazer minhas próprias coisas. Então eu acabei indo e atravessei a floresta com uma lanterna. Quando finalmente cheguei na cerca que levava ao parque, lá estava, todos de passeio no parque, em todos os lugares. Havia uma roda gigante, montanha-russa e algum daqueles brinquedos giratórios. E claro, uns estandes de jogos. Já era tarde o suficiente. Onde não estava muito lotado, havia também uma grande tenda de circo, com o vermelho e listas brancas, onde eu vi algumas pessoas entrando. Eu coloquei minha cabeça dentro, onde eu vi 4 fileiras de pessoas na plateia. E no mini palco estavam 3 palhaços, realizando truques. Um estava em um triciclo, um fazendo malabarismo e o outro estava apenas dançando. Em seguida, o palhaço da dança me notou, bisbilhotando, e ele pulou para mais perto de mim e começou a acenar com o dedo indicador, sinalizando para que eu me aproximasse e subisse no palco. Eu realmente não queria ir, então eu fui embora. Encontrei um amigo no caminho, em um dos jogos da barraca. Eu fiquei junto com ele por cerca de meia hora. Logo o parque estava fechando e todo mundo estava indo embora. Me despedi dos meus amigos e fiz o meu caminho. O caminho para a floresta. Novamente eu estava perto da cerca, quando eu ouvi um barulho. Veio de trás de mim. Quando me virei para olhar, era um palhaço. O palhaço que estava acenando para mim mais cedo. Ele me perguntou se eu queria dar uma olhada nos bastidores da tenda do circo. E algumas das coisas legais que os convidados não podem ver. Eu disse não muito rapidamente e entrei na floresta, olhando para trás, a cada poucos segundos, para ter certeza que eu não estava sendo seguido. Mas o palhaço apenas ficou lá, me observando, com aquele sorriso pintado, a cara dele tornando a situação ainda mais perturbadora. Quando eu estava fora da vista dele, eu comecei a correr, confiante de que ele não seria capaz de me encontrar. Eu não ia contar para minha mãe o que aconteceu, porque eu adorava ter permissão para sair sempre que eu quisesse, e temia que isso poderia arruinar minhas saídas noturnas. Então continuei caminhando, através da floresta. Eu provavelmente estava a 3/4 de chegar, quando eu ouvi a voz, de novo. Desta vez eu imediatamente me senti mal. Quando eu ouvi e virei, vi o mesmo palhaço andando para fora da escuridão da floresta, em direção à luz da minha lanterna. Quando ele estava perto o suficiente, joguei a lanterna nele e corri em direção à minha casa. Eu ouvi ele correr atrás de mim, até a estrada. Então quando finalmente cheguei na rua da minha casa, eu vi ele se virar e entrar para dentro da mata. Quando cheguei em casa, eu estava respirando como se eu tivesse corrido uma maratona. Minha mãe começou a perguntar o que havia acontecido, por que eu estava daquele jeito. Mas eu ainda não queria dizer a ela o que tinha acontecido. Então eu menti e disse que eu e meu amigo havíamos apostado uma corrida no caminho de volta. Ela achou estranho, mas aceitou. Bom, mas depois desse dia, nunca mais voltei tão tarde por aquele caminho. E graças a Deus nunca mais vi aquele palhaço. Se você tem visto as notícias ultimamente, tem havido muitos relatos de palhaços atraindo crianças para a floresta. Mas eu
Fui um dos primeiros a experimentar disso, e foi totalmente aterrorizante. Eu quero permanecer anônimo, no momento, apenas no caso de o palhaço poder me encontrar. Fora quem eu sou, de qualquer maneira aqui está o que aconteceu. Tenho 14 anos e moro em uma pequena cidade na Carolina do Sul. A cidade tem uma população de cerca de 130 mil pessoas. O verão já estava quase no fim, e eu estava em um emprego de verão. Trabalhava em uma serraria, era um ótimo lugar para trabalhar. Ajudei clientes a carregar madeira até seus veículos, um trabalho bastante estúpido. Além disso, eu era capaz de ficar fisicamente apto por causa disso. A melhor parte é que minha casa fica a exatamente 1 milha de distância, caminhando. Eu andava para o trabalho todo dia, depois de um longo dia transportando e movendo madeira serrada. Logo quando chegou o fim do dia, eram cerca de 9h30 da noite, quando eu comecei a caminhar para casa. A luz estava apenas começando a iluminar. A estrada e o sol haviam se posto completamente abaixo das colinas. Não há outras casas entre a serraria e minha casa. Nossa cidade é muito rural. A estrada para minha casa tem colinas que atingem o pico, alto o suficiente para que você não consiga ver o que há do outro lado. Mas foi recentemente pavimentada. Árvores empilhadas uma atrás da outra, em uma fileira. E a vegetação é densa, com algumas trilhas no meio das árvores. Grilos e sapos da estrada soam como uma orquestra. A caminhada para casa geralmente leva cerca de meia hora. Eu já fiz isso tantas vezes que eu me divirto com a música que coloco nos fones. Toco algumas músicas e eu vou embora. Eu já estava no meio do caminho da casa, quando ouvi o que parecia ser um som agudo. Gargalhadas carcarejantes. Então em voz alta eu falei, que diabos é isso? Tirei meus fones de ouvido e parei e pensei que talvez fosse parte da música. Mas algo sobre isso não se encaixava na música. Eu fiquei lá imóvel, observando, para ver se eu ouvia alguma coisa. O mesmo som novamente, mas no entanto, o barulho dos sapos era tão alto que nem mesmo um grito poderia ser ouvido. Eu não pensei nada sobre isso e fui para casa. No dia seguinte, estava pronto para o meu turno às 2h. Comecei minha caminhada para o trabalho, 1h30 e nada estava fora do comum. Era um dia lindo. Eu geralmente olhava meus pés e chutava qualquer pedra que via, só por diversão. Quando chutei uma das pedras, ela saltou pela calçada e pousou ao lado de algo estranho. Parecia ser uma bola vermelha brilhante. Peguei e fiz um pouco de pressão, e rapidamente guinchou. Eu sabia que era um nariz de palhaço, então eu disse, que diabos isso está fazendo aqui? Eu guardei e levei para o trabalho para mostrar para o pessoal da equipe. Eu até coloquei e dei algumas buzinadas, e consegui algumas risadas com isso. O dia transcorreu normalmente e por volta das 9h30 eu bati o ponto e comecei minha longa caminhada para casa. Mas dessa vez eu havia esquecido meus fones, então não pude ouvir minha música habitual. Enquanto estava a caminho da casa, fui capaz de distinguir uma imagem fraca de uma figura a cerca de 150 metros de distância, que parecia um cervo parado no meio da estrada. Era difícil de distinguir, com a névoa cobria todo o terreno. Mas o animal de repente pareceu assustado e correu para a floresta. Mas quando ele se moveu, eu vi um pouco melhor. E eu sei que isso não era um cervo, mas algo mais sádico. Passei pelo local onde o tal cervo tinha entrado, de volta para a floresta. Quando eu passei, ouvi passos atrás de mim. Eu achei bem estranho, eu nunca vi um cervo vir de volta para a estrada, uma vez que estava com medo. Fora antes que eu pudesse olhar para trás, eu ouvi um "Ei!". Virei minha cabeça para ver o palhaço parado no meio da estrada, com as mãos atrás das costas. Ele usava folgadas calças e uma camisa larga, que era obviamente destinada a ser uma fantasia de palhaço. Mas estava muito sujo, tão sujo que as cores estavam desbotadas, e havia manchas. Sua maquiagem escorreu totalmente abaixo do seu rosto, e seus olhos eram negros.
Ele inclinou a cabeça para o lado e disse: Você tem algo que é meu. Eu preciso de volta. E ele deu um leve sorriso. Depois que ele falou isso, eu disse que não havia nada dele. E quando comecei a andar para trás para minha casa, ainda era um quarto de milha de distância. É quando a situação passou de estranha a aterrorizante. Ele disse: Bem, então se você não tem meu nariz, vou precisar do seu. Então de repente ele puxou alguma coisa de trás das suas costas. Parecia um facão. Eu virei e com todas as minhas forças eu corri. Eu corri muito rápido. Pela estrada eu podia ouvir seus passos descalços correndo. Eu não olhei para trás, pois isso poderia me atrasar. Mas as lâminas do que eu assumi que eram 2 facões arrastavam no asfalto. Eu estava em ótima forma, mas ainda poderia ouvir seus passos ficando mais alto, sinalizando que ele estava se aproximando de mim. Ele deu até uma risadinha, que alimentou minha adrenalina. Ainda mais meus pulmões começaram a queimar. Então quando comecei a subir a colina, neste momento eu pude ouvi-lo, quase logo atrás de mim, quase me tocando. E então do nada, um caminhão subiu na colina, com seus faróis brilhando em mim. Eu acenei meus braços em pânico. Ele prontamente parou. Então eu me aproximei dele. Eu rapidamente olhei para trás para ver. Nada. Sem palhaços. Ele havia sumido. Eu disse ao homem do caminhão o que havia acontecido. E ele prontamente chamou a polícia. Eu só sei que nunca mais vou fazer aquela caminhada de novo. Eu não tenho ideia de como o palhaço chegou naquele local. E por que ele esperou por mim? Eu nunca vi nenhum veículo estacionado lá, nem há qualquer outra casa além da minha, por milhas. Este foi meu pior pesadelo. Agora eu descobri que isso está acontecendo com mais pessoas. Palhaços se escondendo na floresta e perseguindo pessoas. Isto é um culto? Um grupo? Eu não sei. Palhaços com o objetivo de aterrorizar. Eu não faço ideia. Mas eu sei que nunca mais vou ser capaz de andar no escuro ou ver palhaços da mesma forma novamente.